Então, hoje, a gente está aí iniciando o nosso vídeo que chama o uso do gelo no alívio da dor, né? O objetivo é que, através das informações que eu vou passar para vocês, vocês entendam como utilizar o gelo e quando utilizar o gelo para aliviar a dor, tá bom? Então, características gerais, o gelo ele é um recurso terapêutico utilizado já há muitos e muitos anos, né? Na área da fisioterapia é muito comum e no ramo aí dos esportes também. O gelo é, sim, um importante analgésico natural que a gente tem aí à disposição de forma muito fácil. Eu acho que qualquer geladeira a gente consegue achar uma forminha de gelo. Então, você vai entender um pouco mais como ele pode ser utilizado. O gelo, ele tem algumas propriedades, que é o efeito terapêutico dele, que é a analgesia e o efeito anti-inflamatório. Esses dois efeitos são bastante importantes, né? E a gente utiliza ele por isso, para buscar esses dois efeitos. E a analgesia é diferente de anti-inflamatória, não é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. O que o gelo faz no corpo, na realidade? Vamos usar uma analogia. Vamos pensar numa caixa de tomate, né, ou de frutas frescas, aí, uma fruta que tem uma validade muito fácil, morango, por exemplo. Mas vamos lá no tomate. Você tem aí uma caixa de tomate e dentro dessa caixa de tomate tem um tomate podre. Se você deixar esse tomate podre ali dentro, com o passar do tempo, ele vai contaminar as outras e provavelmente você vai ter uma perda maior. Você poderia tirar somente esse tomate podre e os outros terem a sua durabilidade ainda preservada. Se você deixar aquele tomate podre lá, os outros vão se apodrecer mais rápido, não é isso? No nosso corpo é a mesma coisa. Quando você tem uma lesão imediata, uma lesão aguda, que a gente diz, aconteceu naquele instante, tomei um trauma, uma pancada, estava jogando bola, tomei uma canelada, quero usar o gelo, é muito bom. É muito bom. Por quê? Você acabou de tomar a pancada, vou usar um exemplo, vai, para não pensar somente em esporte. Eu estava aqui no meu consultório, eu queria abrir a gaveta. Quando eu fiz o movimento, eu senti um estalo na minha coluna e aquilo ali já começou a doer, fiquei travado e a dor veio. Como recurso imediato, eu posso pegar o gelo e colocar sobre a região que está doendo, tá bom? Ali a gente vai ter o efeito analgésico e o efeito anti-inflamatório. Mas levando a analogia da caixa que eu disse, quando utilizamos o gelo tem uma propriedade terapêutica de reduzir o metabolismo celular, ou seja, ele diminui a capacidade de aumentar o tamanho da lesão. Então, quando você tem aquela lesão ali imediata e coloca o gelo, essa lesão, com o passar dos minutos ou horas, ela poderia aumentar, mas como você está utilizando o gelo, você vai conter o tamanho dessa lesão. Então, o que poderia ser muito grande, provavelmente vai ficar menor. E aí você fica até mais suscetível à melhora mais rápida do teu quadro, tá bom? Então, no esporte isso é muito utilizado, vocês veem aí na TV, a gente está nas Olimpíadas, né? E você vai estar vendo aí os atletas utilizando. Eu mesmo vi um jogo de vôlei e todo intervalo o atleta ia lá e colocava gelo sobre a cervical, sobre os ombros, que provavelmente é para reduzir o tamanho do impacto que está sendo gerado naquelas estruturas naquele momento do jogo, tá? Então, é aí uma ferramenta muito importante, muito válida, tá bom? Esses são os efeitos terapêuticos do gelo, né? Ele vai ter uma capacidade anti-inflamatória, então ele reduz a inflamação. E quando você tem um trauma que gera ali um edema, um pós-operatório, o torcia o tornozelo, está inchado, você coloca o gelo, você também consegue diminuir essa área de lesão, você consegue diminuir o tamanho da lesão, o tamanho do edema que está sendo gerado ali, tá bom? Quando utilizar o gelo? O gelo, como eu estou dizendo, é muito interessante ser utilizado nas questões agudas, de imediata. Aconteceu e eu vou lá e começo a utilizar o gelo naquele instante. Eu torci, eu caí, eu bati. Você tem uma região óbvia de trauma. Fui lá e bati meu ombro na porta. Então,
Meu ombro é a região traumatizada, eu vou e coloco o gelo sobre a região. Você pode utilizar ele aí 1, 2, até 3 dias após o trauma inicial, tratando-se de questões diretas, depois a gente já perde um pouco das suas propriedades, mas se tiver edema, você pode continuar usando, por exemplo, e ele dá o efeito analgésico. Se tem dor, usa ele, ele vai dar o efeito analgésico, não tem conversa, ele gera esse efeito. Você pode usar em qualquer etapa, em qualquer momento que você está sentindo a dor, vai lá, dor de coluna, vai lá, põe gelo, vai gerar efeito analgésico? Vai. A gente vai ter algumas nuances aí da questão terapêutica a ser discutida, mas para você fazer em casa, com certeza você pode fazer um gelo para aliviar a dor ali sim. Como utilizar, né? Você vai utilizar o gelo aí entre 15 a 30 minutos de aplicação. Não tem o porquê utilizarmos gelo por horas. Eu já vi gente falando, coloquei o gelo ali, levou 1 hora para derreter tudo, eu fiquei 1 hora com o gelo. Não tem objetivo nisso, né? Você pode utilizar ele ali entre 15 a 30 minutos, que você vai conseguir o efeito terapêutico de analgesia. A partir do momento que você tira o gelo, você já começa a ter um declínio na temperatura. Então, você já começa a perder efeito terapêutico. Logo, esse efeito vai acabar e você vai necessitar de mais analgesia, né? Então, normalmente é uma ferramenta que a gente usa em questões imediatas para ter lesão, para diminuir o limiar da dor e a inflamação. Porém, de forma de tratamento, ele não é uma ferramenta que vai resolver totalmente o problema, mas ele pode ser utilizado tanto na abertura do tratamento como na finalização de algum tratamento que a gente vai fazer. Pelo efeito analgésico, né, para reduzir o alívio da dor e o anti-inflamatório. Eu tenho dor crônica, minha lombar dói já há não sei quanto tempo, o gelo é indicado? Como eu disse, para atuar na dor, é sim. Porém, existem outros pensamentos terapêuticos que já não, que a gente poderia utilizar outro recurso como a quente, que seria mais interessante, talvez. Aí você vai falar, pô, então qual que eu uso? Hoje a gente tirou o tempo para falar sobre o uso do gelo. Então você está conhecendo o gelo. Em uma próxima edição, um próximo episódio, a gente, do nosso programa aí, a gente vai falar sobre o uso do gelo, assim como nós vamos falar de várias outras coisas. E você pode deixar sua dúvida aqui para mim, deixa em um tema que você acha interessante e a gente vai abordando isso. Então você não precisa utilizar o gelo mais do que 15 a 30 minutos. Pode ser mais de uma vez por dia? Pode fazer 2, 3, 4 vezes ao dia para diminuir o nível de dor. O resultado da utilização disso é justamente a analgesia. A gente vai utilizar o gelo para buscar esse alívio do sintoma. E o que eu faço, Frank? Você precisa de mais alguma coisa, provavelmente. Você pode utilizar o gelo e resolver o seu problema, como você também pode usar o gelo e só dar esse efeito temporário de aliviar para o sintoma vem, alivia o sintoma vem. Então você precisa de uma intervenção. Procura um terapeuta, um fisioterapeuta aí que vai te ajudar e que entenda dessas características, porque tem uns que não entendem. Mas enfim. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês hoje no nosso programa. O uso do gelo no alívio da dor. Ele pode ser utilizado, como ele deve ser utilizado, quando ser utilizado, tá bom? As características, o que ele faz no corpo. Então, quando você usa o gelo no corpo, voltando lá naquela analogia, você reduz o tamanho da lesão, você reduz o metabolismo celular, existe menos morte celular, existe uma lesão menor. Na caixa de tomate, se você não tirar o tomate de lá, isso vai aumentando, né? Então, se você não colocar o gelo de imediato, você vai ter uma expansão do tamanho da lesão. Isso pode te prejudicar na sua reabilitação, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu fico muito feliz de estar participando, de estar fazendo esse programa com vocês. Espero fazer muitos e muitos outros episódios. Espero responder muitas e muitas outras dúvidas. Então, deixa aqui para mim um comentário, uma dúvida, um tema que você quer que eu aborde, para que eu traga para vocês. Mas eu quero estar respondendo e trazendo aí orientação e indicando as melhores oportunidades e formas de tratamento para vocês aí no alívio das dores. Forte abraço, a gente fica por aqui, até a próxima quarta.